Agora, olha só, a próxima coisa aqui que eu quero te passar é o seguinte, que tudo isso que eu falei aqui, né, é muito importante para você conseguir fechar com o cliente, olha só, os gatilhos aqui, tá? De autoridade, reciprocidade, coerência, prova, escassez, essas outras dicas aqui para você utilizar e aprimorar tudo isso no seu dia a dia, tá? Tudo isso aqui para que você consiga ainda mais potencializar, né? Essa última dica aqui que eu vou dar, como que a dica de ouro, tá? Eu decidi deixar ela de propósito aqui para o final, tá? E por que que ela é a dica de ouro? É o que eu considero assim como a dica de ouro na hora de você conseguir o cliente. Porque se você não souber utilizar bem aqui essa próxima dica que eu vou falar, todas as outras, eu acredito que elas vão ser prejudicadas, né? Se você souber utilizar bem isso aqui que eu vou te falar, você vai cada vez potencializar ainda mais todas as outras anteriores, tá? Que é o seguinte, ouça o seu cliente, tá? Muitas vezes as pessoas, os profissionais, eles têm essa deficiência, esse defeito, né? De que na hora de você quer conversar ali com o seu cliente, você quer falar sobre você quer falar sobre isso, sobre aquilo, mas se você primeiramente ouvir o seu cliente, não é você que vai falar o que você tem que fazer. É o seu cliente que ele vai falar naturalmente o que ele quer, o que ele precisa. Deixa ele falar. Quando você tiver um primeiro contato com o cliente, né, procura então, né, conversar com o seu cliente de tal forma que você peça para ele, né, qual que é o seu caso, o que você está precisando, qual que é o seu objetivo. E aí o seu cliente é que ele vai dizer, né, olha, eu estou passando aqui por tal situação, meu objetivo é esse, mas eu estou tendo tal problema, tal dificuldade, então eu preciso de resolver aqui o meu problema, o que você pode fazer por mim? Ou seja, o seu cliente é que ele vai te dizer, né? E aí você vai estar muito mais apto a demonstrar autoridade, você vai estar muito mais apto a demonstrar provas, você vai estar muito mais apto a você dizer para o seu cliente, né, especificamente qual que é o problema dele e como que você pode agregar valor ao seu trabalho, né, simplesmente ouvindo o seu cliente, tá? Então, isso era uma coisa que muitas vezes eu, no início da minha carreira, eu tinha como que esse pecado, essa dificuldade, né? Eu só queria falar de mim, falar de mim, falar de mim, mas no final das contas eu não estava ouvindo o cliente e aí, por fim, ele não me contratava porque eu não queria entregar aquilo que ele estava precisando, eu queria só falar de mim, né? Então, quando eu falo aqui em você ouvir o seu cliente, significa que é você saber a real necessidade do seu cliente, tá? Ou seja, ouça ele, que aí ele vai te dizer qual que é a real necessidade dele. Você com isso vai saber o que ele realmente precisa. Por exemplo, se você está lidando aí com um cliente, né, algum prospecto, alguma pessoa que você acha que ele quer um projeto de desmatamento, né, ele quer um projeto, né, na verdade o que ele não quer é um projeto, ele quer fazer uma abertura ali da área da fazenda dele, da propriedade dele, onde tem uma vegetação ali que é passível de desmate, ele quer fazer uma abertura naquela área. Mas será que ele quer aquela abertura? Não, na verdade, o que ele quer é limpar aquela área para fazer ali um plantio de alguma determinada cultura, né? Ou seja, vai ouvindo o seu cliente e você vai perguntando o que ele quer, mas por que ele quer aquilo, né? Você vai entender não só a necessidade dele, mas também você vai se aprofundando em diversas outras camadas e aí você vai entender o que ele realmente precisa, né? Será que ele realmente precisa de um projeto de desmatamento, de supressão? Ou será que alguma outra alternativa possa ser mais cabível, mais barata para o seu cliente? Quem sabe você pode até fazer algum outro projeto que você possa ganhar mais, né? Tudo isso você ouvindo o seu cliente, né? E aí você vai, além de você saber a real necessidade, saber o que ele realmente precisa, né? Você vai entender como você pode entregar os resultados que ele precisa.
Porque muito mais importante do que você falar de você é você falar do que o seu cliente precisa, que é, já que é ele que vai te contratar, já que é ele que vai te pagar, então entregue aquilo que ele precisa, tá bom? Então, quando você ouve o seu cliente, você vai estar muito mais apto a saber de fato qual que é o resultado que ele precisa, né? E além disso, né, você pode também agregar serviços diversos e relacionados, né, ao projeto, né? Ou seja, se eu acabei de dar um exemplo aqui de um projeto de supressão vegetal, né? Então, por exemplo, eu que sou aqui no Mato Grosso, né, para fazer um projeto de supressão vegetal, né, de um desmatamento legalizado, primeiramente a propriedade ela precisa estar devidamente licenciada. Então, isso aí é uma forma de agregar um serviço ainda mais, né? Além de eu fazer um projeto de desmatamento, eu também posso fazer um projeto de licenciamento ambiental daquela propriedade, né? Isso é um serviço a mais que eu posso oferecer simplesmente ouvindo o cliente e qual que é a necessidade dele. Quando eu faço, então, o projeto de desmatamento, né? Além do projeto de desmatamento, nesse projeto ali é gerado material de volume de madeira que pode ser comercializado. Na maioria das vezes, os produtores eles não têm ali um contato que já vai comprar aquela madeira. Então, isso é um serviço a mais que você pode oferecer. Você pode oferecer, então, um serviço de compra e venda, né? Você pode intermediar uma compra e venda de madeira e com isso você ganhar ali uma determinada comissão. Ou seja, tudo partindo ali dessa questão de você ouvir o seu cliente, você entendeu qual que é a necessidade dele, você entendeu qual que é o real serviço que você pode entregar, e além disso você também compreende quais outros elementos você pode fazer para agregar mais e mais valor ao seu trabalho, tá bom? E por fim, quando você ouve o cliente, aqui vai também uma dica muito importante que as pessoas não se atentam muito a isso, tá? Quando o cliente tem alguma dúvida, né? Em outras palavras, quando o cliente tem alguma dúvida, é que a pessoa, ela de certa forma, ela está te dizendo assim, olha, eu não vou te contratar por esse motivo, tá? Ou seja, quando o cliente tem alguma dúvida, significa que ele tem alguma objeção. Ou seja, quando o cliente tem alguma dúvida sobre o projeto, será que o projeto vai ser aprovado ou não? Mas será que vai ser caro ou não? Em outras palavras, a pessoa está dizendo assim, olha, eu não vou te contratar por esse motivo, né? Então, se o seu cliente, ali na sua conversa com o seu cliente, você está ouvindo ele, né? E aí, porventura, se ele fizer alguma pergunta nesse sentido, né? Eu vou dar um exemplo aqui, né? Mas eu não sei se esse projeto vai ser aprovado, né? Em outras palavras, ele está te perguntando assim, ó, me convença que você vai aprovar esse projeto. Aí você utiliza alguma prova, aí você utiliza algum outro gatilho, conforme eu citei anteriormente, de que você vai fazer com que aquele projeto do seu cliente seja aprovado, tá bom? Ou seja, o que eu quero dizer aqui é que esteja muito atento às dúvidas do seu cliente, porque quando a pessoa tem a dúvida, significa que ele está dizendo, olha, me convença de que você vai resolver esse meu problema, tá bom?